Verdades indigestas. Estamos aqui mais uma vez, Sara Gaspar, para te mostrar a verdade que você precisa ver e conhecer. Estando preparado ou não, estamos aqui, apertem os cintos e vamos lá. O que eu quero falar hoje é sobre as pessoas. O que é todo mundo que está nesse meu campo? Seja mãe, seja pai, seja irmão, sejam colegas, sejam pessoas que surgem do nosso dia. Eu já comentei que eu leio muito livro do Eckhart Tolle e uma das frases que ele falou é que uma vez falaram: você se acha iluminado? Então passe uma semana com seus pais. E vocês que ainda moram com os pais sabem muito bem o que é isso, o que é o desafio de estar o tempo inteiro com outras pessoas e o quanto o desafio da nossa vida é sempre a gente fala que a gente ama as pessoas, mas existe uma relação muito forte de amor e ódio. E isso em todas as relações. A relação de pai, a relação de mãe, a relação de filho, a relação de irmãos, a relação de colegas. Não são simplesmente relações, são espelhos da vida, mostrando o modo como a gente se relaciona com a gente, o modo como eu permito que o outro se relacione comigo e o que está presente no meu campo familiar, ancestral e antepassados. Então, eu vou dar um exemplo. Você chega numa mesa de conversa, saindo um pouco do campo familiar, porque o campo familiar ele é um pouco mais ousado. A gente vai deixar ele um pouquinho para frente para a gente conseguindo digerir aos poucos. Então você chega numa mesa de conversa de trabalho e alguém está falando sobre uma coisa muito dolorosa. Alguém está falando sobre aborto, sobre suicídio, sobre depressão, sobre peso, sobre traição, sobre temas acalorados, verdades indigestas. E aí você olha aquela roda de conversa, você espiritualizado aqui, uma pessoa, ó, do gratiluz, está sempre agradecendo, fala, nossa, por que estão falando disso? Quanta energia negativa aqui no meu campo. Não. Surgiu na conversa? É o seu campo. As pessoas só falam ao nosso redor de coisas que de algum momento, ou por algum motivo, estão conectadas conosco. Nenhum assunto surge. Nossa, esse assunto não é meu não, isso eu não pego. Isso eu não me identifico. E eu não estou dizendo que você precisa se identificar, mas eu estou dizendo que você precisa ter consciência de que isso está no seu campo. E se isso está no seu campo, é algo que precisa ser curado. Lembra que a gente já falou? Eu não me identifico, mas eu respiro, curo e liberto. E como eu faço isso? O que você faz o tempo inteiro? Você pensa? Você sente? Você respira? Então, o tempo inteiro, você energeticamente está trabalhando espiritualmente. Sabendo ou não, consciente ou não. Toda vez que a gente faz uma respiração, a gente se conecta com o campo da realidade e da possibilidade. Toda vez que o meu coração sente uma emoção, eu me conecto com o campo da realidade e das possibilidades. Então, quando chega numa roda de conversa e tem um campo difícil, o que você tem que fazer? Respirar. Se conectar com o seu coração. É simples? É, mas quantas pessoas querem fazer isso? Quantas pessoas olham esses papos difíceis que surgem numa roda de conversa ou fica ali falando, gastando palavras em vão, que a palavra ela tem um poder, né? E aí você fica ali jogando ela de graça, ou você nega. E aí você coloca mais para baixo do tapete algo que está vindo para o seu campo para ser tratado, para ser trabalhado. E é uma questão de escolha, como sempre. Se surgiu na roda de conversa, eu respiro, sinto e pergunto. A gente ouve tantos livros, lê tantos livros falando sobre a arte das perguntas e é tão raro quem domina o campo das perguntas, quem de fato para perguntar para si mesmo o que isso pode me servir? O que ainda tem em mim que pode ser liberado? Então, quando algo difícil se apresenta, receba. Você é o caminho da transformação. Respire. Entenda o que seu campo está querendo falar naquele momento e deixa aí. A gente já falou sobre não se identificar. Os campos, eles estão ali
para fazer passagem. Uma vez eu li no livro Capitão da Alma, é Capitão da Alma? Eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar. E aí ele falava assim que ao tempo todo estão vindo verdades para o nosso campo para passar pelo nosso chakra cardíaco, para passar pelo nosso coração e ser transmutado. E a gente engole essas informações a seco. Sabe quando você está numa roda de conversa mesmo, você faz... E se for uma pessoa expressiva ainda fala, Deus me livre. Então, acontece. Quando vem essa informação, permita passar pelo seu coração. Então você respira e pergunta, o que isso está conectado comigo? Como que eu posso liberar isso de mim? Ou simplesmente repita, eu me permito. Eu permito que flua sobre mim o que está precisando ser fluido. Eu permito que passe sobre mim o que precisa ser passado. Então se você tá numa... Eu lembro uma vez que eu estava grávida da minha filha, de, sei lá, uns 7, 8 meses, e eu fazia dança do ventre. E existem exercícios corporais que eles liberam as sombras, né? Eu uso em alguns momentos da minha vida quando eu quero liberar mais esses exercícios, sejam exercícios somáticos que você acha em qualquer página aí da internet, ou seja, exercícios da dança do ventre, né? Que nada mais é do que mexer o quadril, mexer os braços. Todos esses exercícios, eles fazem liberação de sombra. E eu fui para essa aula da dança do ventre, fiz lá a dança do ventre. E na hora que eu fui almoçar com a minha família, eu lembro que eles ficaram fazendo uma piadinha de, eu não vou pagar, eu não vou pagar. E aí, estavam os meus sobrinhos todos e eu olhando assim, e eu falei, meu, para com isso, que vergonha. E aí, eu meio que me explodi, me exaltei, perdi a linha. E eu falei assim, para com isso, olha o tipo de exemplo que você está dando para seus filhos, me dá conta que eu vou pagar. Então, o que estava ali no meu campo? A soberba, a raiva e um artigo que é muito, muito importante a gente entender, né? Eu tava na ira porque a escassez estava presente. E eu não queria que aquilo ficasse no campo das crianças. Eu olhava e eu falei, meu, criança aprende com o que vê. Eu lembro de falar isso. E por mais que existisse um ponto de realidade no que eu estava falando, o modo como foi feito, ele mostrava o quanto de existir de raiva em mim, dessas conexões com falta, a raiva que eu tinha. E toda vez que a gente se conecta com um processo de raiva, de dor, a gente precisa deixar eles também irem. Não é só. Você não estaria aqui na Terra, né? Se fosse só amor e luz e alegria. E eu senti, e geralmente eu não me permitia sentir raiva, dor, ira. Eu aprendi incorretamente, né, nesses processos de evolução, que você tinha que só sentir alegria. Então, naquele momento que veio a raiva, ela foi muito natural e ela se expandiu ali no momento, através da minha fala, porque aquilo também era a minha verdade. Eu também, em alguns momentos, era escassa, em alguns momentos eu também fugia das contas. Mas naquele momento eu estava fingindo ser alguém, porque eu não queria que aquilo se espalhasse pelo campo. E no livro do Eckhart Tolle ele fala isso também, que quando o ego ele tenta culpar outras pessoas por algo, é porque dentro dele também existe aquele algo. Então dentro de mim também existe aquela parte. E foi importante a explosão? Foi, claro, a gente tem que permitir que essas dores passem. Talvez eu pudesse ter feito de uma outra maneira? Podia, mas era o que o campo precisava naquele momento e tá tudo bem. E esses exercícios somáticos que a gente faz, eles permitem que a gente libere isso, deixe ir e passe pelo nosso coração. Porque quando você está num momento, você pode reparar, né? Quando você está num momento muito bravo, muito raiva, o seu coração tá ali, ó, irado junto. E você respira e deixa ir. Eu me permito sentir, eu me permito deixar ir. E quantas vezes a gente vira e fala assim, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar brava. Quem disse que não pode? O que não pode é fazer morada. O que não pode é fazer com que aquilo fique continuamente em você. Eu lembro que quando eu li o livro do Joe Dispenza, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim sobre você repetir o sentimento que você quer criar na sua realidade, né? Então, eu me conecto mais e mais e mais com sentimentos de alegria, para que eu crie mais e mais sentimentos de alegria, para que isso se expanda e crie um novo campo. E eu concordo plenamente.
A gente cria um novo campo. E ele fala muito que isso só é possível quando você está no momento presente. E ele fala também, presente em tudo. Presente em sentir o que se apresenta. E essa é sempre a chave de todas as respostas. Presente de sentir o que se apresenta. Então, se apresenta uma raiva, eu vou sentir ela. E depois que ela passar, eu vou até dar risada dela e falar, gente, pra que isso? Por que essa Sarah estava tão agressiva? Nem precisava disso. Mas se eu nego, ela vai vir de novo pro campo para se confirmar. Então, não tem fuga, tá? Você que acha aí que vai fugir do que precisa ser liberado, não tem fuga. Ele pode, sim, se expressar de maneira menor, porque eu estou consciente. Quando eu tive esse momento de fala, eu rapidamente percebi. Eu falei, gente, o que foi isso? Eu tava grávida, né? Então as pessoas falavam assim, grávida, né? Tá com muitas emoções. Foram mais sensíveis comigo. Mas eu tava ali presente, então eu percebi, voltei em mim, fiz o que precisava ser feito. Depois, trouxe outros assuntos para o campo, porque a gente, quando está consciente, um dos grandes papéis é trazer para o campo também. Quando você está consciente, você consegue sentir, esse assunto precisa vir para o campo. Vamos falar mais disso? E quando você está inconsciente, você aborda o que estiver manifestando ali. E fica todo mundo ali naquela roda, achando que é só uma roda de conversa, na verdade é uma roda de liberação de karmas, é uma roda de liberação de transmutação. Todo mundo achando ali que está papeando e não é um simples papo. É uma roda de transmutação, é uma roda de transformação, é uma roda de transformação. E quem tiver disperso ali vai sair transformado e numa próxima vez que sentar numa roda de conversa, não vai ser mais a mesma conversa. Sabe quando dizem que semelhante atrai semelhante? É isso. O que tiver no seu campo não vai vir na mesa. Então, se você está conectado ali com sentimentos de prosperidade, de coisas boas, nossa, de ver, sabe, quando você traz para o seu campo da mente isso, qual é a roda de conversa que você vai sentar? Mas a maior parte das pessoas, elas estão tão inconscientes que elas caem em roda de conversa aleatórias, porque elas não criam o seu campo do que elas querem estar presente. Quanto mais você cria, que aí é o que o Joe Dispenza ensina, né? Então eu vou criando um novo campo aqui, me conectando mais com aquelas frases, me conectando mais com aquele sentimento, e eu começo a atrair pessoas que estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo o mesmo exercício. E dá para viver nos dois, tá, gente? Que essa era uma dúvida que eu tinha muito forte. Falava assim, beleza, gente, eu vou viver no momento presente, mas como que eu faço essa minha cabeça pensar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? Você consegue ter os seus mantras de looping na sua mente. Então você consegue repetir ao longo do dia coisas com que você quer se conectar, reforçando, reforçando, reforçando e criando novas sinapses. E ao mesmo tempo, vai vindo os campos do que você precisa ser curado e você entra numa roda de conversa, se identifica, limpa, transmuta, saiu da roda de conversa ou no meio da roda de conversa já joga um outro campo e aí você vai ver que você vai começar a ser expulso desses campos que não são mais coerentes com você. Vai começar a ser expulso, não expulso literalmente, mas não atraem, sabe? Você senta numa mesa, a pessoa sai, que vai puxar esse assunto, porque não tá mais bom, não é mais, a gente não fala mais as mesmas coisas, sabe? Então, isso é um processo que primeiro a gente se coloca na direção, é o que eu falei, o Joe Dispenza ensina. Você vai trabalhando ao longo do seu dia as conexões, sejam com a vibração, através de uma música de alta frequência, sentimentos elevados, pensamentos elevados. Chego na roda de conversa, transmutação das energias, aí entra um pouquinho da camada espiritual, do livro Capitão da Alma. Então eu vou transmutando tudo isso que precisa ser transmutado e ao longo do meu dia eu vou transitando entre essas duas escalas. Existem momentos em que eu estou aqui observando a minha realidade e jogando para o campo o que eu quero que esteja de informação. Eu estou criando um novo vórtice, eu estou criando, como diz Esther Hicks, eu estou criando um novo vórtice, eu estou criando um novo campo de vibração.
Mas ao mesmo tempo, eu tô limpando o meu que já existe. Essa casinha é minha. Então toda vez que as pessoas à sua volta trouxerem coisas, é seu. Deixa aí, que aos poucos vai indo. Não recusa, não finge e não fuja. E pra gente finalizar, família. Família é um campo um pouco mais profundo, porque aí não tem só o que está no seu campo agora. Existem linhas lá para trás, lá para trás, lá para trás, que são como ímãs que foram deixados como rastros pelos nossos antepassados. Isso tudo são vórtices de energia, são campos de vibração. Eu não sei explicar de uma maneira, talvez, que as palavras consigam traduzir ou visualmente, mas é como se fossem pequenas iminhas, realmente, de luz, feixes de luz como ímãs, direcionando para você e te puxando para aquilo. E aí, a gente tem uma tendência a ser puxado, porque é um imã muito forte, o campo familiar. Só que, novamente, entra a questão da escolha. Porque é confortável ficar nesse campo. Mas quando eu decido que eu não vou mais ficar nesse campo, eu me posiciono. Então, vamos supor, você chega lá, sua mãe tem sempre os mesmos assuntos, sua avó sempre os mesmos assuntos, a família fala mesmo das mesmas coisas. Você escolhe não ficar falando desse assunto, não alimentar esse assunto para agradar a outra pessoa. 2, você escolhe fazer apenas o que você quer, sem justificativa, tá? Você não precisa virar e falar assim, eu não vou porque eu tenho não sei o quê, eu não vou porque o marido não gosta, eu não vou porque eu tenho como... Não, eu não vou. Eu não quero. É isso, se posicionar. É ter pulso firme. E isso, a gente está falando de conversas ou de campos que podem te convidar para te participar, que não fazem mais parte, que você não quer mais fazer parte. Mas existe um campo um pouco mais profundo, que são os campos que a gente vai se conectando ao longo da vida. Então, o que é o campo familiar, o campo ancestral? São os nossos comportamentos com o outro. Então, o modo como você se relaciona com o seu filho, o modo como você se relaciona com o seu esposo, com o seu marido, com o seu namorado, com os seus amigos, essas relações, elas foram criadas lá atrás. Porque, novamente, verdades indigestas, então, quando você está preparado para esse assunto, existe um negócio chamado padrão mental. Então, às vezes, você coloca em uma outra pessoa um padrão mental, você projeta. Essa projeção mental que você faz, ela cria uma tradução do que significa aquela pessoa. Então, relacionamento, casamento. O que significa o esposo? Existe uma projeção mental que foi criada provavelmente pela sua mãe, pela sua avó, e ela foi repetida. Isso é uma projeção mental. Ela está no seu campo. Ele criou um desenho sobre o que significa esposa, sobre o que significa dinheiro, sobre o que significa trabalho, sobre o que significa amigos. Existem várias projeções mentais que foram criadas através da sua linha do tempo. E toda vez que você se conecta com essa realidade, você tem a possibilidade de mudar ou não por decisão. Então, o modo como eu me relaciono com meu esposo é uma tradução do que eu escolhi repetir ou criar de diferente. O modo como eu me relaciono com qualquer pessoa do meu campo é o modo como eu escolhi olhar. Lembra que eu falei nos outros vídeos? O observador, ele faz o quê? Ele observa e cria a realidade. Então, o modo como eu recebi a minha projeção mental é como se eu, Sara, tivesse vindo para essa vida como uma criança, assim, sem nada, eu vou usar o óculos como característica, né? Como sem nada de tradução. E aí foram vindo as pessoas da minha família, isso também vem através do campo, não só necessariamente alguém te falou, ele pode vir através de vibração, e foi me colocando várias camadas, uma camada muito forte. E aí eu vou colocar meu dedo aqui para sujar meu óculos, foram criando vários borrões, tá vendo? Esses borrões são o modo como as pessoas foram me falando que as coisas eram. E aí eu fui ficando com a minha vista toda cheia de informações que não eram minhas, mas é o modo como eu enxergo o mundo. Então, quando eu recebo o meu salário, eu me conecto com aquilo de um jeito. Eu sinto aquilo de um jeito. Quando eu vou fazer uma compra, as coisas que eu escolho pagar, o modo como eu escolho fazer as coisas,
Tudo é uma tradução de uma projeção que foi criada. E quanto mais consciente eu estou no momento presente, mais eu posso perceber quais são as projeções que estão interagindo sobre mim e como eu posso continuar interagindo com essas projeções. Porque se eu estou presente, eu percebo quando eu estou agindo de uma maneira que não é coerente com a minha maneira original. É complexo, eu sei. Mas é assim, você tem um eu ideal, que foi um eu que eu falo soberano. Esse eu, ele tem uma visão sobre tudo muito limpa. Mas na hora que você vai fazer as coisas, vem o seu piloto automático, que é essa projeção sua que está agindo aqui agora, cheia de crenças, cheia de vertentes. Quando eu paro na minha consciência, eu não simplesmente pago uma conta, eu não simplesmente vou lá e compro uma roupa, mas eu respiro, estou no momento presente. O que eu quero dessa roupa? O que ela vai falar sobre mim? Que imagem eu quero passar? Essa roupa tem a ver comigo? Será que eu vou usar? Lembra do que eu falei já, o poder das perguntas? Eu paro, respiro, pergunto, deixo a minha mente vagar. E aí que o meu eu ideal vem e me traz. Olha, essa roupa aí, esse lugar onde você vai sempre, tem um padrão, né? Vamos tentar algo diferente? E vai vir de uma maneira muito simples, mas você vai sentir que é hora de mudar. Você vai sentir que é hora de dar um passo diferente. Você vai sentir que existem outras possibilidades. Mas desde que você esteja presente para ouvir a sua intuição, os insights. E pode vir, novamente, sobre o campo das pessoas, sobre uma pessoa, né? Então você tá ali, fazendo uma compra, e alguém vem do seu lado e fala algo, aí você fala, tá no meu campo. Então, quanto mais presente eu estou, quanto mais eu respiro, quanto mais eu pergunto, quanto mais eu me permito viver, mais todas essas camadas que foram criadas, todos esses borrões que foram impostos, eles vão sendo limpos. Mas para isso, eu preciso me permitir. Só assim é possível.